A demanda total por petróleo em 2023 deve atingir a média inédita de 101 milhões e 700 mil barris por dia neste ano. A elevação vem após uma revisão em que a Agência Internacional de Energia aumentou a expectativa de consumo do produto para quase 2 milhões de barris por dia. Segundo Pedro Rodrigues, sócio do Centro Brasileiro de Infraestrutura, entre os motivos para esse aumento estão a guerra na Ucrânia e a reabertura da China após anos de lockdowns motivados pela pandemia de Covid-19. O maior consumo de petróleo, o crescimento da demanda por petróleo, tem explicação, primeiro, nesse fator da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. O mundo viveu um momento de que a transição energética muito acelerada e foi olhado agora para o lado da segurança energética. Então, quando faltou gás, o petróleo voltou a ser, junto com o carvão e com outros combustíveis, mas aqui falando especificamente do petróleo, voltou a ser aí um combustível relevante para aquecer a casa das pessoas através do óleo diesel, para continuar movimentando as economias, e se soma a isso a abertura da China, que estava fechada em razão da Covid, daquela política chinesa de Covid zero. A China agora parece que vai tá dando sinais de que vai voltar a abrir suas fronteiras e a economia voltar a acelerar. Então, consequentemente, você tem um aumento significativo do consumo de petróleo em todo o mundo. Referente aos reflexos de uma crescente procura mundial por petróleo sobre os preços dos combustíveis, Rodrigues ressalta que é preciso observar se a demanda crescente será acompanhada pela oferta. Quando a gente fala de preços de combustíveis, a influência do barril do petróleo, do petróleo no preço dos combustíveis, não é em razão de um maior consumo ou maior oferta, é de uma conjunção desses dois fatores. Então, se a gente tem uma maior demanda por petróleo, a gente tem a oferta que não acompanha, a gente vai ter um aumento no preço. E ao contrário também é verdadeiro. Sobre a desoneração de combustíveis, o especialista aponta que será difícil o governo manter a medida adotada no ano passado. O Brasil tem um problema fiscal grande, isso representa 52 bilhões de reais nas contas públicas, ou seja, é muito dinheiro, é um valor relevante. E tem um outro lado também, que é a questão ambiental. Quando você desonera o diesel e a gasolina, você prejudica muito o etanol. Então, na verdade, você está dando um incentivo ao consumidor para consumir um produto de combustível fóssil, que é a gasolina e o diesel, em detrimento de um produto verde, de um biocombustível, que é o etanol. Diante da diversidade que o Brasil possui, Pedro Rodrigues diz que o país pode ocupar papel protagonista no processo de transição energética. A gente tem sol, a gente tem vento, a gente tem biomassa, a gente tem água, a gente tem petróleo, a gente tem gás. Então, o Brasil ele sai na frente de muitos países. E quando a gente fala de transição, a transição energética do futuro, essa que a gente está vivendo hoje, não as do passado, ela vai ser marcada, na minha opinião, exatamente pelos países. E quem vai sair na frente são os países que têm essa diversificação. A produção de biogás por agroindústrias é um exemplo de como o setor pode colaborar na descarbonização, gerando energia através de uma fonte não intermitente. O biogás hoje ele é um dos combustíveis, uma forma sustentável de você conseguir substituir o gás natural, substituir o diesel. O programa de biogás ele deveria também ser incentivado pelo governo. Então, a gente tem hoje um potencial enorme no Brasil. São mais ou menos 120 milhões de metros cúbicos dia de potencial de produção de biogás, o que dá praticamente toda a produção de gás natural brasileira, então é praticamente dobrar a produção. Mais outros incentivos poderiam e deveriam ser feitos, já que o Brasil, como eu falei, é uma potência na agroindústria e qualquer agroindústria poderia ser um grande produtor de biogás e de biometano. Para garantir a continuidade e expansão da capacidade energética brasileira, o país precisa investir em planejamento, aponta o especialista. O planejamento energético é muito importante, porque o planejamento energético ele vai determinar a direção, aquele norte que o país quer ir. O Brasil ele já é uma potência quando a gente fala de energia renovável. Talvez a preocupação aqui seria um pouco mais com a segurança energética do que aumentar a produção de energia renovável, que a nossa já é muito grande. Existem incentivos de outros programas, como, por exemplo, o biogás, a manutenção dos programas dos biocombustíveis, que têm que ser incentivados, continuados, para dar previsibilidade para as empresas privadas poderem investir.